Fala pessoal do Promovil, tá começando Na Escuta, o seu podcast de experiências de marca. Estamos aqui no estúdio da Maxi Áudio Luz e Imagem, super parceira do Na Escuta e também pode ser parceira do seu projeto. Para conferir os serviços e portfólio da Maxi, tudo vai estar no link aqui na descrição. E como eu sempre começo, te convido a conferir a nossa curadoria diária de conteúdo sobre Brand Experience e Live Marketing, diariamente em promovil.com.br, na nossa newsletter também, que é uma das mais queridinhas aí do mercado, e também no Instagram e no LinkedIn. Tudo isso, o link vai estar aqui na descrição. Hoje o episódio é muito especial, eu tô com um dos sócios fundadores de uma das agências mais criativas do mundo. Eu tô aqui com o Márcio Santoro, que é sócio fundador, co-presidente e CEO da agência Africa Creative. Ai, falei errado. Falou certo. Falei certo? Falou certo. Então tá. Tudo bem, Márcio? Que honra recebê-lo aqui hoje. Eu acho que vai ser um papo, assim, muito inspirador para milhares de profissionais do segmento, né? Não, tomara. Bom, primeiro queria agradecer o convite. Para a gente é uma honra estar aqui, poder participar do seu podcast, que a gente acompanha. Bom, hoje é a nossa vez, né? Hoje é a nossa vez de estar aqui, de poder falar, de contribuir. E, enfim, estamos muito felizes. Obrigado pelo convite. Tomara que seja bacana. Legal, Márcio. Bem, vamos começar então. A gente sempre começa aí os episódios falando um pouquinho de trajetória profissional e pessoal. Conta um pouco da tua história aqui pra gente. Bom, eu, na verdade, sou um amante, né, de propaganda desde que eu nasci, assim. E eu... se me perguntar, na década de 70, os jingles, né, de todos os comerciais que passavam na televisão, provavelmente eu vou cantar todos para você. Assim, eu era assim, um consumidor voraz, né, de televisão, revista, colecionava todas as revistas, então sempre tive essa coisa com propaganda, eu adorava as propagandas, né, e sempre gostei também de venda, né. Meu pai foi um vendedor comercial, representante comercial, né, de roupas, e nas férias eu sempre saía com ele para fazer vendas, né, e adorava vender, né, já comecei muito pequeno, né, saía do colégio, terminavam as aulas, aí sempre antes de a gente fazer alguma viagem, alguma coisa, eu ficava saindo com ele para fazer venda. Então eu descobri que eu gostava desse contato, né, com as pessoas, de entender cada um dos clientes, o que o cliente gostava, o que o outro não gostava, etc. Eu sempre falava pro meu pai, quando você vendeu aqui a última vez que você veio, vamos vender mais agora. Que legal! Né? Então eu tinha essa coisa do vendedor, né? Então eu gostava de propaganda, gostava de vender e acho que tudo vem da sua formação. E minha mãe, professora, né, da USP durante 50 anos, né, professora titular da cadeira de farmácia, quer dizer, coisa completamente diferente. Né, mas tem todo o lado de olhar para os dados, pesquisa, etc. Então teve um lado mais teórico, técnico. Mais assim. teórico, técnico, de estudo também, que eu também tive na minha formação. Então acho que eu sou um pouco do mix dessas duas coisas, né? De vendedor, gente, gostar de propaganda, mas também gostar do lado técnico, estudar as coisas, etc. Então, eu acho que foi um pouco isso, né? Desde criança, e sempre fui mais pro lado das humanas, né? Sempre assim, aluno muito bom de geografia, de história, super bem nessas matérias mais humanas. Social, assim, humanas. Social, muitos amigos e tal. Mas a parte de física, química, Exatas. É um desastre, né? Então... mais um indício, né? Do que viria. É mais um indício, né? A parte essa parte de química, né? Que minha mãe é da faculdade de farmácia, ela já foi entendendo que não ia por ali, que eu ia lá mais pro lado de humanas mesmo, né? E fui indo, né? Aos 17 anos eu me formei, né? Sou paulista, nascido aqui em São Paulo. E me formei aos 17 anos, tem que escolher uma faculdade, que é um negócio horroroso, né? O dilema, o dilema do adolescente. Ainda mais quando você se forma com 17 anos, imagina. Sim. Com 18 já é difícil, 17 mais ainda, você tem que escolher uma profissão. E aí o meu pai falou, faz direito, né? Que aí, pô... Passei por isso também. Né? Quando você estava perdido, você fazia o direito ou a administração, né? Sim. Desculpe os bacharéis em direito e administração, não, mas... eu acho para quem gosta, é uma profissão maravilhosa, né? Exato. E, bom, o fato é que eu entrei na faculdade de Direito e eu me lembro que eu fui... Você chegou a entrar, então? Não, eu cheguei a entrar e eu fui... A minha trajetória na faculdade de Direito durou um dia.
Um dia. Eu nunca vou esquecer. Eu sentei na primeira fileira da aula e eu comecei a ter uma aula sobre direito romano. Falei, pô, que legal, né? Gosto de história, não sei o que e tal. Mas não tinha nada a ver. Aí eu comecei a olhar para aquilo e falei assim, não. O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo aqui? Aí voltei para casa, falei, pai, infelizmente, olha, não vai ser direito. Não vai ser com essa profissão aqui. Não. Me mandei para o México, que eu na época já surfava, surfo até hoje. Me mandei para o México, fiquei 2 meses lá no México pensando o que ia fazer da vida. Sim. E continuei sem saber, né? E aí fui para administração, que era outra opção de... Né? E aí no meio do ano tinha aqueles vestibulares, né, de faculdade de meio do ano, e uma das faculdades era a SPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing. Tinha a Getúlio Vargas também, que minha irmã tinha feito. E eu falei, vou tentar entrar na Getúlio Vargas, na FGV, e vou fazer a SPM aqui para se der algum chabu. Mas a SPM também sabia que era uma boa faculdade. Eu falei, vamos ver o que vai acontecer. Bom, e aí eu nunca vou esquecer, na faculdade, quando é para ser, né? No vestibular da FGV tinham 2 redações, eu fui super bem numa, eu de 0 a 5, eu tirei 4, e na outra redação eu zerei. Tomei no 0. Sim. E aí praticamente eu fiquei fora do vestibular, não entrei na FGV e entrei na SPM. Entrei na SPM e falei, bom, Escola Superior de Propaganda e Marketing, propaganda e marketing, pode ser, eu sempre gostei de propaganda, marketing, gente e tal. Marcas, sempre curti muito marca também, acho que isso é uma coisa, as marcas para mim sempre tiveram um significado, sabe? Então tinha Coca-Cola, tinha... sempre tive Pepsi, sempre prestou muita atenção Budweiser, nisso. As marcas sempre falavam comigo, sabe? Assim, eu tinha uma relação, talvez por essa coisa de consumir muita propaganda, de curtir. Então eu tinha essa coisa. Eu me lembro que na época o Festival de Cannes era o festival de cinema publicitário, né? Então eu sempre ia lá e ficava vendo os comerciais do mundo inteiro, né? Porque tinham os programas que passavam na televisão, né? Que mostravam os comerciais internacionais. Então eu sempre curtia, tinha essa relação com marca. Eu falei, deixa eu fazer essa coisa de SPM aqui, né? E aí quando é para ser, né? Nesse dia que eu entrei, eu vi meu nome lá, tinha 75 vagas na primeira lista, eu era o número 74. Né? Eu me lembro que eu comecei a ler, eu falei, puta, cheguei na metade, não tinha meu nome, eu falei, eu vou começar de baixo para cima. Aí era o segundo, 74. E aí naquela noite eu fui para academia, encontrei uma amiga minha, ela falou, e aí, você entrou numa faculdade e tal? Eu falei, entrei na SPM. Ela falou, você não sabe, amanhã eu vou na DPZ, conhecer a DPZ, que o meu pai é amigo do Roberto Alib, ele me convidou para ir, já que você entrou na SPM, vamos comigo. Eu falei, bom, vamos. E aí eu me lembro um dia que eu pisei na DPZ, assim, eu entrei, a hora que eu pisei, eu vi aquela coisa, aquele prédio charmoso, aquelas pessoas andando, né, super legais, bem vestidas, cheio de energia, tudo meio moderno, né? Na época tinha o Petit, os Zaragoza, super charmosos, o Roberto, que é um cara incrível. Eu me lembro que eu sentei na frente do Roberto, acho que ele começou a desenhar na minha frente, assim, enquanto eu entrevistava eu e ela, e eu falei, cara, isso aqui é muito legal. E a DPZ, na época, era 2 quadras da minha casa, e eu me lembro que era um estágio assim de 2 semanas. Você ficava um dia em cada departamento da agência para conhecer tudo. E aí eu me lembro, no último dia, minha amiga falou assim, acabou o estágio, eu vou embora, eu não quero saber de propaganda, meu negócio é mercado financeiro. Inclusive, fui uma pessoa que foi super bem no mercado financeiro. E eu falei, eu adorei. Aí a pessoa do estágio veio falar comigo, então, terminou o seu estágio, não sei o quê. Eu falei, olha, o que você vai fazer, eu não sei, mas eu não vou embora. Arranja um lugar para eu ficar aqui. Daqui ninguém me tira. Eu moro aqui do lado, para mim não é problema nenhum. Eu quero ficar aqui, eu adorei esse lugar e tal. E aí ele falou, bom, nunca vi isso na minha vida. Ele tá recusando, né, o final do estágio, né? Sim. E, na época ainda tinha 17 anos. E... Nossa, então foi muito rápido. Foi muito cedo. Foi muito cedo. Foi em 1 ano ali que você foi pro México, voltou, prestou vestibular Assim, foi no mês de agosto. Eu me lembro, entrei na DPZ em agosto, né, no início. Eu fiz de 18 anos, no final de agosto, né? E aí, eu me lembro, eu tinha 17, eu falei, eu quero ficar aqui. E aí ele conseguiu um estágio para mim na mídia, né? Eu fui lá na mídia e falei, aqui a gente não tem nada para você fazer aqui, a não ser o seguinte, tem
me lembro, aquelas fitas Umatic, né, dos comerciais. Esses aqui são os comerciais que a gente tem que entregar no Rio de Janeiro, né? E a gente precisa de alguém que leve essas fitas pro Rio de Janeiro, né? Eu falei, olha, se você esperar, a partir da semana que vem, eu faço 18 anos, eu posso pegar avião sozinho, tá certo? Então, porque eu já tenho 17. É verdade, tinha que pegar acompanhado, né? E aí, eu falo, a partir da semana que vem eu posso ser essa pessoa. Sim. Né? E aí foi o que aconteceu. Aí eu virei um entregador de fitas no Rio de Janeiro. Olha só. Então eu estudava de manhã na faculdade, à tarde eu ia lá para a DPZ. Uhum. Ficava lá na mídia tentando entender o que eles estavam fazendo e tal. Eles me davam a mochila com as fitas, eu pegava o voo no meio da tarde, entregava as fitas na Manchete, na Globo. Aí no início da noite eu pegava um voo de volta. Naquela época era a época do Walkman, né? Sim. Aqui já entrega a idade, né? E aí eu levava uma fita cassete, o lado A era a ida e o lado B era a volta no avião. Olha só. E assim foi durante 6 meses. Aí eles falaram, não, esse menino aí, peraí, vamos botar ele aqui. Aí eu comecei a fazer plano de mídia na mídia, né? Mas comecei a olhar para o atendimento, né? Porque tinha essa coisa, pô, esse negócio aí do atendimento é tipo que eu fazia com meu pai. Eles vão nos clientes, vendem as campanhas. Acho que eu consigo fazer isso aí. Eu fazia isso com meu pai, fazia isso com roupa de bebê, né? Sim. Ele vendia roupinha de bebê. Eu fazia isso com roupinha de bebê, eu consigo fazer isso com propaganda, coisa que eu tanto gosto, né? Sim. Para as marcas e tal. Se eu não tinha tanta afinidade assim com roupa de bebê e me dava bem, né? Imagina a coisa que eu curto. Exato. E aí foi indo, eu falei, olha, quero ir para atendimento. E aí surgiu, na época, um estágio na época na MPM Lintas, né, que depois se tornou a Lowe. E aí eu falei, no atendimento, eu fui lá, falei pro pessoal, porque o pessoal da DPZ queria que eu ficasse na mídia, né? Eu falei, olha, eu quero ir para atendimento. Então, aqui estão me oferecendo, né, MPM Lintas, que na época era a maior agência do país, né? Juntou a MPM, juntou a Lintas, virou um negócio gigantesco. E aí eu comecei lá como estagiário. E aí eu fazia uma maluquice, né? Porque mudei a faculdade para a noite, e aí eu fazia o estágio lá até as 2h30 da tarde, né? E aí eu precisava, né, o estágio era remunerado mais pouco, e eu precisava de uma renda extra, né? Aí eu fui ser vendedor de jeans também na Carmin. Olha lá, eu sendo vendedor de roupa de novo, Sim. Né? E aí antes de ir para a faculdade eu fazia lá 3, 4 horas como vendedor de jeans na Carmin, para ajudar a ter uma renda, né, para mim, que eu já pudesse me sustentar. Então foi assim, trabalhava que nem um louco, estudava que nem um louco, mas estava feliz da vida. Sim. Né? E isso foi por um tempo até que eu comecei, né, a ganhar mais espaço lá na MPM Lintas, tal. Eles ofereceram aí para eu ser efetivado, e aí eu pude largar a minha carreira de vendedor de jeans. E aí ficava estudando à noite, né, e passava o dia inteiro na MPM Lintas, cuidando de Unilever, que foi o primeiro grande cliente que eu atendi na vida. Caraca. E aí foi indo, fiquei lá até virar diretor de conta, de Omo, né, que era o maior cliente da agência, né, e aí um dia a Ana Lúcia Serra, eu me lembro que tinha a DM9, que era na frente da MPM Lintas, e era a agência assim do momento, né, com o Nizam já bombando, Afonso Serra, assim, era a agência do momento lá. E eu me lembro que quando eu pisei na DM9 pela primeira vez, eu senti aquela mesma coisa que eu senti quando eu pisei na DPZ, sabe, assim. E aí mudou minha vida, né? Foi lá na DM9 que eu conheci todos os sócios que eu tive e tenho até hoje, né? E foi onde eu, né, pude realmente ver o mundo da propaganda de um jeito assim... Uma nova ótica. Não só como profissão, mas também como um empreendedor, né? Quer dizer, eu falei, não, eu quero ter minha agência. Eu sempre tive isso na minha cabeça, assim, sabe? Que daí eu comecei a entender que eu também tinha esse dentro de mim, além do publicitário, né, que gostava de propaganda, dos jingles, etc., também tem essa coisa de empreender, que é uma coisa que é o que hoje em dia me faz levantar da cama, assim,
que fez a gente criar um grupo, né, junto com a África, que era o ABC, que fez a gente vender esse grupo, que fez a gente recomprar a África também, agora mais recentemente. Estamos fazendo outro grupo, que é o UNA também, Sim. onde a gente tem outra agência, que é a ASA. Enfim, aí eu posso falar disso um pouco mais para você, mas deu uma acelerada. Mas assim, mas foi um pouco disso que aconteceu. Um assim. início muito impactante, assim, né, da tua trajetória, e daí depois as coisas foram desenrolando, mas teve um período ali de você entender e definir também o que te setaria para o resto da vida, né? Então foi assim, foram descobertas, né? E o que eu tento hoje na África, assim, eu e o meu sócio Sérgio, que a gente já está junto na liderança da agência já há 15 anos, né, que a gente substituiu o Nizam na presidência, né? O Nizam nomeou a gente como presidente da empresa, que a gente juntou a fundar com ele, né? E depois ele foi pro ABC, para a Hold. Nós estamos juntos já, eu e o Sérgio estamos juntos, a gente se conheceu na DM9, então a gente está junto há 22 anos. Né? Como líder da agência, estamos juntos agora há 16 e como sócios mais recentes agora, há 1 ano e meio que a gente comprou a agência de volta. Então, tem muita história, mas o que eu quero, assim, a nossa missão é tentar fazer com que as pessoas que entrem na agência hoje tenham esse feeling de falar, uau, que lugar é esse, né? Que é o que a gente sentiu, o que eu senti na DPZ lá atrás, senti na DM9. Acho que essa que é a nossa grande missão. Sim. Incrível essa história, muito bom, assim, né? Quando a gente tem ali um ponto de virada, a gente consegue identificar, tipo, onde as coisas realmente mudaram, assim, né? Isso é muito legal. Eu, particularmente, eu sou formada em arquitetura e urbanismo, que nem o Gordilho, e arquiteto. E descambei, né, digamos assim. Só que é interessante que a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, apesar de ser muito desafiadora, ela ensina você a pensar de um jeito diferente, isso para a vida, assim. Sim. Então, são aprendizados, são vivências que vão somando, assim, né, na nossa trajetória. Então, isso é muito bacana. Bem, mudando um pouco, assim, aproveitando também que você voltou um pouco no tempo e mudando também o enfoque, a gente está falando aqui de comunicação também. O foco aqui é falar de experiências de marca, né, de brand experience, e é uma disciplina relativamente recente em relação à publicidade e propaganda, né? Nessa tua trajetória, teve um momento chave ali que você começou a perceber o desenvolvimento disso e conseguiu vislumbrar qual seria o futuro provável disso? Olha, assim, um grande berço meu, né, em termos de marketing, assim, acho que foi a Unilever, né? Como eu falei para você, eu comecei a cuidar na MPM Lintas da Unilever, e eu entendo que a Unilever talvez seja uma das primeiras empresas que aqui no Brasil começou a pensar seriamente nessa questão, né, de experiência de marca, etc. Foi ali que eu comecei a ver que isso existia, né? Tô falando isso da década de 90, assim, né? Do início da década de 90, e que eles começaram a chamar de trade marketing, que tinha, né, junto com o marketing, tinha, né, uma coisa começando o trade marketing, que era vendas, né, então ficou, né, era uma coisa assim meio moderna, como assim experiência de marca, como assim eventos, né, aí começou a chamar isso de BTL, né, que era o famoso below the line. Sim. Né, na época comecei na DM9 também, uma das contas que eu atendia na época era a Souza Cruz. Né? Então, assim, na época dos grandes festivais da Souza Cruz, né? Então tinha o Free Jazz Festival, tinha o Hollywood Rock, né? Então já era um negócio sobre experiência de marca, assim, incrível, né? E acho que isso deu para o Brasil uma base, que era uma coisa que a gente estava até conversando aqui antes, né? Assim, nada me surpreende no mundo, assim, quando eu vou ver ativação de marca hoje em dia, assim. Eu acho que o que a gente faz aqui hoje é estado da arte, assim, sabe? E acho que tem a ver com a nossa cultura, né? A cultura de eventos. O carnaval é uma grande experiência de marca, né? É uma grande imersão, né? Na alegria, vamos dizer assim, né? Então, eu me lembro quando eu comecei a seguir, eu vou, né, há 18 anos seguidos para Sapucaí, por conta de Brahma, que é um dos nossos clientes. Então, assim, o camarote da Brahma para mim sempre foi uma referência absurda, assim, né? O que é e o que era o camarote da Brahma desde o começo, assim, acho que o Zé Vitor, né, sempre teve faz até hoje, né, um estado da arte, assim, do que é um camarote, do que é você a experiência da marca. Eu me lembro, poxa, quando você, né, era convidado para o camarote da Brahma, era uma coisa assim, né, quando você recebia o kit, né, do convite, a gente até uma vez fez um filme que era isso, né, que era o kit, né, chegando,
né, na casa da Gisele. A gente fez recentemente na casa da Gisele, quando a gente convidou ela para vir. Então, assim, é uma coisa que acho que não tem no mundo. Assim, o que a gente faz aqui, experiência da marca, né, sobre eventos e imersão, né, é inacreditável. Assim, é muito bem feito. A gente está num nível world class, assim como acho que a propaganda, né? Acho que todo esse segmento assim nosso foi agora, se desenvolvendo. Agora mesmo, Festival de Cannes, o Brasil ficou em terceiro lugar. O Brasil é a terceira potência mundial em propaganda. Sim. E acho que de experiência de marca talvez seja a primeira, assim, porque como eu te falei, a gente estava conversando antes, assim, eu vejo as ativações em Cannes, por exemplo, nada me espanta, eu acho legal. No Brasil talvez a gente fizesse mais bonito, maior, sabe? Então acho que a gente tá nesse lugar, assim. Sim, com certeza, mas durante essa trajetória eu acho que teve um momento inicial em que o foco ficava muito no ATL, né, que era, enfim, o jeito como todo mundo se comunicava, né, digo, as marcas, que eram os veículos de massa, TV, rádio, jornal, revistas e tudo mais. E daí, inclusive, o BTL, que é um termo que, inclusive, hoje no mercado fala, não fala de BTL, pelo amor de Deus, a gente não é below nada, nós somos, né, que realmente, hoje em dia, tem gerou-se, tá com uma outra proporção, né, em relação a isso, a parte de estratégia de comunicação. Mas como que você enxerga esse crescimento dessa disciplina em detrimento, mas em conjunto também com a parte de publicidade, assim? Eu acho assim, que são pontos de contato que se somam, né? Eu acho que quando você pensa numa estratégia de comunicação, hoje em dia, mais do que nunca, né, você tem que pensar, né, do filme que vai para a televisão até o ponto de contato na gôndola ou no evento. Eu acho que assim, eles são super complementares. Eu acho que eles são filhos de uma coisa só, assim, sabe? E eles têm que ter coerência. Né? Eles têm que ter coerência. Se você fizer uma ativação de marca, uma experiência de marca, que não converse com o que você está falando do conceito da marca daqui, eu acho que você está fazendo um desserviço a toda essa estratégia. Então, acho que eles são super complementares, sabe? Por exemplo, a gente teve agora, né, acho que, na minha visão, um dos maiores cases, né, de imersão de marca da história, que foi o show da Madonna. Sim. Né, que foi... como é que surgiu tudo isso, né? A gente... recebeu um briefing do Banco Itaú, né, que era o seguinte: olha, o Itaú vai fazer 100 anos, eu quero que vocês pensem, né, numa campanha, né, que vai desde o filme até o evento, né, que seja lembrada daqui a 100 anos. Isso era o briefing. Que se não for feito agora, só daqui a 100 anos, né? O Montesano falou muito disso aqui no episódio de Itaú também. Então, eu vi ele conversando aqui, né, e eu vi ele botando aquele evento de pé lá. Mas assim... Como é que isso começou? Né? A gente escolheu, né, os maiores do que o tempo, né? Que aí a gente fez uma lista de brasileiros e a gente quis agregar uma pessoa também, um internacional, para mostrar, né, a diversidade do posicionamento que a gente estava colocando, né? Que era o feito de futuro, né? E escolhemos a Madonna, né? Porque até pela tour que ela estava fazendo, quer dizer, ela estava celebrando os 40 anos de carreira dela, onde tiveram várias Madonas, né? Mas todas elas para ser ela mesma, né? Quer dizer, todas acabavam, né, se tornando, né, ela, que é uma pessoa diferente e que foi várias para ser uma só, né? Então, assim, ó, isso tem tudo a ver com o que um banco teve que fazer, qualquer empresa para estar aqui há 100 anos, ela teve que ser várias para poder ser ela mesma, né? Então, a gente fez essa analogia. E não era para ter um show aqui. Na campanha não tinha um show. Né? Mas, olhando toda a linha de comunicação, depois que a gente fez, né, a parte do filme dela e começou a acompanhar as redes sociais, por isso eu falo que tudo é uma coisa só. Né? As redes sociais falavam, a gente quer a Madonna no Brasil. Né? E a turnê dela da América Latina terminava no México. Ela não viria para o Brasil. Sim. Né? E a gente começou a conversar com a gente dela e falou, olha o que está acontecendo no Brasil. Isso aqui é um movimento pedindo, né, um show da Madonna aqui. Mas ela não está prevista. Uma série de dificuldades. A turnê dela termina no México. Ela só está preparada para fazer o show em arenas. Ela não está preparada para fazer um show
a céu aberto, que isso é a única coisa que suportaria um show da Madonna seria em Copacabana, onde vai fazer o show da Madonna, né? Para caber tanta gente, tanta gente, de graça, que era o que o Itaú queria dar de presente, né? Então por isso que eu digo que é uma imersão da marca. E aí a gente foi construindo e falando, olha, a gente tem aqui uma pessoa que quer organizar o evento, eles se falaram, o evento virou uma realidade e virou uma imersão de marca inacreditável assim para o Itaú, né? Então, por isso que eu falo que são todos filhos de uma coisa só, sabe? Então, quando você fala de mídia aberta, quando você fala de social, quando você fala de experiência de marca, né? Quanto vale, né, um show da sua vida ser trazido, né, para uma marca, né? Quando a gente viu lá milhões, né, de fãs, né, literalmente, no caso quase 2, né, que tinham desesperadamente pedido por esse show, né? O que representa essa marca para eles? A gente viu, né, pelo social listening, né, o que foi essa imersão, né? Então eu acredito que acho que esse é um bom exemplo assim para dar uma visão geral, né, de como eu vejo o todo, né? E aí acho que cabe a gente, né, que tem, né, a visão, né, do conceito, né, e tudo, ter a certeza, ser o guardião de que não, olha, desde do filme que a gente fez até a passarela que está em Copacabana, que está envelopada com Itaú, as coisas fazem um sentido, né? Quer dizer, o conceito feito de futuro está lá. Quer dizer, naquele texto, né, que a gente fez para o filme dela, que depois virou e estava em todo lugar, né? As frases do filme estavam em todos os lugares. Então acho que é tudo... Essa consistência, né? E a qualidade, né? Que eu te falo, a qualidade daquela estrutura, né? Assim, já fui em vários festivais do mundo, eu nunca vi nada parecido, né? E não à toa foi o maior show de uma mulher no mundo, né? E a gente fez aqui no Brasil. E deu tudo certo. E deu tudo certo. Né? Que é uma outra questão também do live marketing, né? Que tudo pode acontecer, tudo, né? pode acontecer, mas o Brasil tem essa característica, né? O brasileiro, tanto o público quanto os organizadores, eles jogam o jogo. Eles sabem o que eles estão fazendo, eles sabem até onde eles podem ir, né? Então, isso é uma coisa muito interessante também desses grandes eventos. Eu me lembro que eu estava lá no show da Madonna, e eu olhava para trás de mim e tinha 2 milhões de pessoas para trás, né? E eu era um mar de gente, assim. E tudo deu certo. Quer dizer, o governo do estado se juntou com a prefeitura, né? Acho que também mérito aí dos organizadores do show também, né? Que fizeram tudo certo. Uma baita mobilização, né? Mérito da empresa de ativação que fez também o trabalho. Tudo alinhado, perfeito, falando a mesma coisa, consistente, né? Identidade visual, cores, né? Aquela foto que acabou virando, você acha que é foto da turnê? Não, é foto da campanha, né? Que a gente fez, né? Com ela. Exato. Tava tudo lá. Tava tudo conversando tão bem que até o que não era para ser virou, né? Exatamente, né? Então eu acho que é como inclusive tem que ser hoje, porque se você não tivesse a consistência, as pessoas estão tão conectadas, estão tão ligadas, que você perde a verdade. E a hora que você perdeu a verdade, você perdeu a conversa. A hora que você perdeu a conversa... Aí é aquela coisa né, que eu sempre tive, que eu te falei, da minha relação, né, com marcas, a tua relação com aquela marca, ela fica estremecida. Ela fica estremecida. Pô, essa marca falhou comigo, essa marca mentiu para mim, não, isso aqui não tá legal. Né? Então, eu acho que essa consistência ela é muito importante. E atualmente nas estratégias que vocês planejam, a parte de brand experience, no sentido de ativação, eventos, que, enfim, é uma disciplina que abrange diversas modalidades, digamos assim, ela se tornou fundamental? Fundamental, de novo, porque ela aterriza na verdade. É onde você tem um lugar onde você pode tocar a marca, interagir com a marca, são nesses lugares. Por exemplo, a gente faz, né, ativação com a Sadia, né, em festivais, né, a gente fez na NBA, a gente fez agora no Lollapalooza. Assim, eles fazem o stand da arte, né? E 100% conversando com o que está falando da campanha. Sim. Né? Então, e de novo, tá claro quando tem um erro, tá claro quando não tá correto, tá claro, entendeu? Então, acho que né, o que a gente está dizendo na comunicação de NBA tem que estar lá na ativação que a gente faz, né, com o Oscar, né, na quantidade de cestas que ele vai fazer e tal. Tudo conversadinho. Tudo conversadinho, tudo amarrado. E qualquer falha que você tiver nisso, o consumidor saca na hora, sabe?
Sim, sim. E vocês também trabalham com marcas que estão muito amadurecidas na questão da comunicação, já testaram diferentes formas de se comunicar, enfim, diferentes plataformas e tudo mais. E, de certa forma, também é um pouco mais fácil de justificar investimentos em ativações, né? Porque, querendo ou não, é um tipo de ativar a marca que também tem um investimento alto, né? Como que vocês trabalham a questão de mensuração dessas experiências, assim? Os clientes de vocês costumam cobrar muito algo mais tangível, digamos assim, números e tal? Ou fica mais na parte teórica, não, enfim? Como que vocês trabalham isso? Não existe mais isso, assim, tudo tem ROI. Tudo tem ROI. Então, evidentemente que, né, alguns ROIs são muito claros, né? Por exemplo, a gente fez a promoção de 80 anos de Sadia, né? O maior prêmio da história. Né? Uma promoção assim, onde o ROI foi super claro. A gente queria X, né, centenas de milhares de cupons. Numa promoção é um ambiente bem controlado também para conseguir fazer isso. Exatamente. Né? Então você tem desde uma coisa onde é numérico, assim, olha, eu quero X centenas de milhares, né, de pessoas inscritas, de cupons, de tantos milhões de produtos. Sim. Então isso você faz baseado em promoções, né, passadas, né, você estuda, né, o que foi feito, a quantidade de valor investido, tanto no prêmio quanto na mídia, quantas conversões deram, né, de pessoas que se inscreveram, etc. Então você cria um método que vai desde isso até, por exemplo, outros clientes, né, que querem um índice de reputação. Então, tipo uma Sadia no Lollapalooza. Tipo uma Sadia no Lollapalooza, mas assim, por exemplo, aí acho que a coisa de reputação vale mais para outro tipo de marca, assim, né? Por exemplo, um dos nossos clientes é a Vale, né? Mineradora, que teve um acidente super horrível, né, há uns anos atrás. Então, o grande ROI deles é a reputação, é como, né, a partir do que aconteceu, você consegue reconstruir a reputação da empresa. Sim. Então, um grande ROI, você mede lá, tem um índice reputacional e você vai reconstruindo isso, e você vai sendo medido por isso, tá certo? Ou você tem outros, por exemplo, clientes que o ROI está em cima de power de marca, né? Então, normalmente produtos de consumo, né, não duráveis, você tem lá o seu power de marca. Então você tem lá a Ambev, mede muito isso, Natura mede muito isso. Preferência também ainda é um índice muito relevante para ROI, né? Então também ainda em cima de produtos de consumo, né, produtos de consumo não duráveis, também você tem preferência, ainda é uma métrica muito importante, né? Preferência e consideração, então tudo tem ROI. Sim. Né? Tudo tem ROI. Né? Na estratégia como um todo, né? Na estratégia como um todo. É que depende do tipo de atuação que você faz, da empresa, do teu cliente, você tem um tipo de... Por exemplo, banco, você tem muito banco em cima de recomendação. Você recomendaria esse banco para um amigo seu? Sim. Né? Isso também, no mercado financeiro, é muito forte. NPS das campanhas. Hoje é um ROI muito grande. Né? O quanto de sentimento positivo tem a campanha nas redes sociais. Então, cria-se um NPS em cima disso, né? E você mede positividade, etc. Então, para tudo tem ROI. Não tem mais esse negócio de... Né? Tem vendas, né? Evidentemente que tem lá. A campanha está mexendo no share também, esse é um ROI. No final do dia, esse é o grande ROI também para produtos de consumo, né? Então, olha, para tudo vai ter. Tudo vai ter. A grande questão é que se você olhar isoladamente, talvez fique um pouco mais complexo de fazer essa mensuração, como eu perguntei, né? Como é que você mensura o resultado de uma ativação isoladamente? Só que ela, dentro de uma estratégia, ela vai influenciar para que certas ações sejam realizadas pelos consumidores, né? Pelo público-alvo. Sim. Ok, então é tudo interpretado em conjunto. Mas, por exemplo, você pode ter subcapítulos disso, né? Você pode ter num determinado... Você faz lá uma ativação no Lollapalooza com uma promoção lá dentro. Sim. Essa promoção tem meta. Sim, exato. Essa promoção tem meta. Ela vai ser avaliada, então o Lollapalooza foi bom para a marca, sim ou não, pela quantidade de pessoas que entraram nessa promoção, entendeu? Então, olha, não tem mais, que eu brinco...
Mas dá pra desenvolver mais essa parte, né? Dá. Na comunicação brasileira. A gente estava comentando sobre, antes de começar a gravar, sobre South by Southwest, né? Sim. Que, enfim, eu estava comentando dessa preocupação que eu vi que eles tinham com relação aos dados, né? E, enfim, de mapear o comportamento da pessoa dentro da ativação e tudo mais, né? Eu acho que você sente falta disso aqui? Não, o que eu acho que eles estão, né, estão vivendo lá, né? Isso é numa outra maturidade da comunicação, né? Eu acho que tem, na verdade, é outra maturidade da tecnologia um pouco, né? Assim, eles estão um pouquinho, o que eles já entenderam lá, tá? A questão da inteligência artificial, a gente estava falando aqui, né? Que inteligência artificial nada mais é do que um software que é capaz de aprender, né? Impulsionado, né, por um processador muito mais poderoso que é o que a gente conhecia até hoje, né? Não à toa a NVIDIA hoje é a empresa mais valiosa do mundo e não para de crescer. Eles fazem os processadores, né, que rodam os softwares que aprendem. Né? E é interessante a história, porque a NVIDIA é uma empresa que eu acabei tendo um contato prematuro, porque meu filho é gamer, né? E ele falou, pai, isso... alguns anos atrás ele falou, o melhor computador PC que você pode me dar é com a placa NVIDIA. Com a placa da NVIDIA. Eles fazem lindo, né? Transparente, é um negócio incrível que eles sempre fizeram. Mas eles transformaram a questão dos games, né? Então é um processador que tem uma capacidade de processar, porque eles precisavam dessa coisa gráfica, né? Incrível. E aí eles fizeram de um jeito que hoje o software e a inteligência artificial roda em cima disso. E é a maior revolução que a gente vai ver na nossa vida. Assim, para mim, ela é a união, né? É como se a gente tivesse internet, PC e Windows juntos, lançados ao mesmo tempo. É isso que a gente está vivendo agora. Tudo isso para dizer o seguinte, dado hoje, né? E a inteligência artificial tem uma questão que é o seguinte, ela precisa de dados para rodar. Ela precisa de quilos, milhares, milhões de dados. Então o que está acontecendo agora no mercado americano, alguns mercados europeus, etc. Eles estão botando dados para dentro. Eles querem saber tudo sobre os consumidores que as marcas têm, né? Por quê? Porque a inteligência artificial vai ser capaz, de verdade, de fazer a segmentação. Sabe a segmentação que a gente sempre falou? Agora ela vai ser feita. E prever comportamentos também. Prever comportamentos, porque vai ter uma... Assim, a segmentação ela vai ser... A segmentação não é mais demográfica, né? Para começo de conversa, é comportamental. Não, agora né? ela vai ser personal. Assim, Então, assim, de verdade, né? Você vai ter marcas que vão te entender muito. Muito. Né? Eu gosto muito da indústria aeronáutica. Né? Então, por exemplo, o que já está acontecendo inteligência artificial nas companhias aéreas? O maior dor de uma companhia aérea, a gente tem a conta da Azul também, lá na África, né? Eu adoro. Mas as companhias aéreas, a maior dor de uma companhia aérea é avião no chão. Aquela coisa quando você vai embarcar e o voo é cancelado pro dia seguinte, você ficou chateada, né? Porque você vai perder alguma coisa. Você não sabe... A dor de cabeça que é para a companhia. A perda de dinheiro que é para a companhia manter um avião no chão e atrasar todo o fluxo é horroroso. Então o que é inteligência? E normalmente isso acontece porque tem uma pecinha que muitas vezes é uma coisa que apitou lá no painel do avião, acendeu uma luz vermelha lá e ele não pode decolar. Então eles têm que esperar aquela peça chegar. E muitas vezes, assim, é um negócio realmente muito pequeno, etc. Eles estão usando inteligência artificial para prever quando essas peças vão quebrar. Para antes dela quebrar, já ser feito reparo. Eles já trocarem a peça. Então a peça não deu ainda no painel vermelhinho, mas a inteligência artificial sabe que essa peça vai dar no próximo voo. Eles já estão cruzando isso. Então eles vão lá e já trocam a peça antes dela dar o defeito. Então, assim, essa é uma das coisas que estão acontecendo. Você imagina isso agora para o nosso negócio. O negócio do marketing, tá certo? Eu brinco que daqui a algum tempo, se uma marca ela tem 5 milhões de clientes, né? A gente vai ter que se comunicar através de 5 milhões de planos de mídia. E quem vai fazer isso? É a inteligência artificial com essa quantidade de dados absurdo que eles estão querendo tirar de você. Agora, entendeu? Que eles estão querendo aprender com você. Porque daí, colocando esses dados lá, essa inteligência artificial provavelmente vai saber todos os teus consumos de mídia. Então você vai provavelmente receber uma mensagem de alguma marca numa hora que a marca já sabe que você olha no seu telefone. Isso não vai chegar mais aleatoriamente. A gente está aqui e de repente você sente o teu telefone mexer porque chegou algum SMS de uma marca, por exemplo, falando alguma coisa. Não.
ela costuma olhar o telefone às 7 da manhã quando ela acorda. É o preditivo, né? Então você vai abrir lá e vai ter uma mensagem de uma marca para você na hora que você está olhando o seu telefone. Sim. Então assim, isso não me assusta, né? Eu não tenho... Essa ia ser minha próxima pergunta. Como você se sente em relação a isso? Como é que a África também está se preparando com relação a isso? Vocês estão esperando alguma coisa? Não, a gente está... Vocês estão aplicando isso à medida que vai sendo aprimorado? Olha, a gente está, assim, com cabeça de estagiário. Assim, a gente está aberto a aprender. Eu acho que, acho que essa é a principal atitude que qualquer profissional essa é que é a lance, tá? De qualquer segmento tem que ter hoje. A gente tem que parar, entender que o mundo está mudando de uma forma assim abrupta na questão tecnológica e na questão de como você vai fazer o seu ofício. Sim. Né? A Singularity, né, apresentou um trabalho, isso antes de acontecer toda essa questão, né, essa discussão da inteligência artificial e como ela é aplicada. Até a década de 90, quando você se formava na faculdade, você podia ficar 20 anos sem estudar para fazer o seu ofício, continuar sendo um profissional. Você se formava, em média você podia ficar 20 anos sem ter que estudar de novo. Bom, né? Sim, ótimo. Agora são 3 anos. Isso em média, tá? Então, quer dizer, evidentemente que tem atividades que mas em média, se você deixar de estudar 3 anos, você tá para trás. Não, e dependendo do segmento, às vezes você é desenvolvedor, eles sofrem horrores, né? Que tá sempre atrasados, eles se sentem. Não, mas aqui mesmo, né? O pessoal aluga equipamento cinematográfico, né? Eu falei assim, gente, mas como é que vocês fazem? Porque cada dia chega uma câmera nova, né? E eles falam, bom, é isso, a gente tem, essa é a dinâmica. Esse é o jogo. Esse é o jogo. Antes, para você receber uma câmera nova, demorava 6 meses. Agora, sei lá, de cada 3 meses tem uma coisa nova, tem uma tecnologia nova, tem uma coisa aparecendo. Então, assim, eu acho que alma e coração de estagiário são fundamentais nesse momento. Você tem que estar aberto a aprender de tudo. Então, por exemplo, hoje, dentro da África, a gente está aberto. A gente está aberto para aprender. A gente sabe, né, que amanhã vai ter uma coisa nova que a gente tem que parar, escutar, aprender e tentar achar um uso para isso dentro do que a gente faz. Sim. Então, assim, é assustador? É assustador. É empolgante? É empolgante, né? Pior se tivesse aquele marasmo que não muda nada, né? Não, então, assim, eu acho que de ter medo da tecnologia, 2 trabalhos, é ter e dester, né? Porque se você tiver e ficar lá, não, eu não quero isso, beleza. Então, né? Vai fazer outra coisa e tal. Na atividade, no nosso segmento, como os principais segmentos do mundo, né? De qualquer coisa, mercado financeiro, varejo, medicina, né? Os advogados, né? Que a gente estava falando aqui, né? Também a inteligência artificial, né? Está sendo aplicado, né? Tudo. Mas ao mesmo tempo você vê a Pricewaterhouse fez o maior contrato da história, né? Com uma empresa de inteligência artificial para poder empoderar os consultores deles. Né? Sim. Então, assim, eu acho que a gente tem que dançar essa música aí. E tem muito para aprender, né? O tempo inteiro. Sim. O tempo inteiro. Márcio, o papo tá ótimo, mas é isso, vamos finalizar aí esse Na Escuta. Eu espero te receber na próxima temporada, inclusive aqui, pra gente, enfim, aprofundar outros assuntos, que eu tenho certeza que os nossos espectadores também ficaram super afim aí de saber mais os teus insights e tudo mais, mas agradeço demais a tua presença aqui hoje, muito obrigada. Imagina, pra mim é um prazer, eu espero que a gente esteja juntos de novo aqui, porque eu quero contar as novidades do que eu aprendi, né? Exatamente, exatamente. Então, deem like para parte 2, viu, gente, desse papo. Muito legal, obrigado. Eu que agradeço. Gente, temos um Na Escuta e eu vejo você no próximo episódio. Tchau, tchau.